Olha, o Rodrigo Maia foi ontem no Roda Viva e, entre outras várias coisas que ele falou e que foi perguntado, em um determinado momento perguntaram para ele sobre o impeachment do Bolsonaro, coisa que era inevitável que se perguntasse. E o Rodrigo Maia, para surpresa de muita gente, não minha, ele falou que não vê crime do Bolsonaro, que nesses mais de 50 processos de impeachment do Bolsonaro ele não viu crime nenhum. E aí, logo depois, confrontaram ele e falaram, mas você viu crime nas pedaladas da Dilma e não vê crime no Bolsonaro? E o Rodrigo Maia não titubeou, em nenhum momento ele gaguejou, nem nada disso. Ele falou, vi, tanto é que eu votei a favor do impeachment da Dilma. E aí ficou aquela, peraí, as pedaladas da Dilma, que o Tribunal de Contas da União, que era um Tribunal de Contas da União com pessoas ali que eram aparelhadas pela direita, e mesmo assim eles disseram que a Dilma era inocente pelas pedaladas, que foram inclusive assinadas pelo Temer. A Dilma era... As pedaladas também, o Tribunal de Contas da União também falou que o governo brasileiro não sofreu prejuízo por conta das pedaladas. Essas pedaladas são crime. Mas os mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro, em alguns que listam vários crimes, não apenas um, tem pedidos de impeachment que estão listando assim, o conjunto da obra, todos os crimes do Bolsonaro. Não tem nada ali que seja no nível das pedaladas, pelo menos. Não, nada. E aí o Rodrigo Maia falou isso, depois ele quis se explicar e falou que ele não quer na biografia dele que tenha um pedido de impeachment, que ele seja o presidente da Câmara dos Deputados que autorizou um pedido de impeachment contra um presidente que foi, aí pode ser deposto ou pode não ser. E aí muita gente ficou revoltada com o Rodrigo Maia, começou a esquerda toda a atacar o Rodrigo Maia, inclusive eu atacar o Rodrigo Maia nas redes sociais por conta do que ele falou. Só que tem uma coisa que eu vi vários analistas falando e ninguém falou sobre qual é a verdade do que o Rodrigo Maia disse, e esse é o principal. O Rodrigo Maia não está interessado em impeachment por dois motivos. Primeiro, porque ele sabe que não vai passar. E não adianta ele ficar falando aos quatro ventos que há crime se ele sabe que para a maioria dos deputados não importa se há crime ou não. O impeachment da Dilma mostrou isso. Eles vão votar a favor ou contra, dependendo da situação política e da situação financeira de quem está para ser votado, se o Bolsonaro vai comprar votos ou não. E o segundo, o Rodrigo Maia não está interessado em impeachment porque ele quer a cassação da chapa. E um impeachment, um processo de impeachment causaria uma turbulência que faria com que a cassação da chapa não acontecesse. O Rodrigo Maia quer ele assumir o poder, ele não quer o Bolsonaro. Então não adianta falar de impeachment para o Rodrigo Maia porque não é bom para ele. Para ele mesmo, dane-se o impeachment. Ele quer a cassação da chapa, o impeachment atrapalha a cassação da chapa. Uma coisa independe da outra, eu já falei isso aqui no passado. Pode ter impeachment e pode ter a cassação da chapa, porque a chapa tem o Bolsonaro e o Mourão, tem os dois. Se o Bolsonaro sofreu impeachment, a cassação da chapa continua, os processos continuam, as investigações continuam. E se for provado que a chapa, e vai ser provado, que a chapa Bolsonaro-Mourão cometeu crimes, a chapa, os dois são cassados. Então o impeachment independe da cassação da chapa, mas é péssimo pro processo, porque, queira ou não, é um processo que também envolve política. Eu vou comentar mais sobre isso e qual é o plano do Rodrigo Maia, segredinho que o Rodrigo Maia não quis contar. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver também cair um dia pro Rodrigo Maia? Porque tá merecendo, não tá merecendo? Um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, você tá ajudando na oposição a esses criminosos que tomaram o poder no Brasil, tomaram as rédeas do país, lá em 2016 com o golpe, na verdade antes, em 2015, quando eles viraram maioria no Congresso, já tomaram as rédeas do país, a Dilma já não governou mais. E quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente, a gente mostra a verdade para mais gente que não é inscrita no canal, e a gente consegue assim fazer uma oposição ao desgoverno Bolsonaro e a toda essa direita que está roubando, saqueando o país. Então um segundinho, de graça você se inscreve. E a gente também está colocando outdoors contra o Bolsonaro em todo o Brasil. Hoje vai ser colocado um outdoor em Curitiba e ainda essa semana vamos tentar colocar outro em Curitiba, porque o que a gente colocou em Curitiba, a única empresa que aceitou fazer um outdoor, não tem pontos no centro da cidade. A gente quer nos bairros de classe média alta. Outra coisa, quem é advogado e quiser ajudar o canal, se torna membro ou apoia no Apoia-se ou entre em contato comigo no Twitter e vamos criar um grupo de advogados para a gente denunciar as empresas que estão se recusando a fazer outdoors contra o Bolsonaro, que é crime. É crime. O Código de Defesa do Consumidor diz
não se pode recusar a prestar um serviço. E a maioria das empresas, quando vê que o outdoor é contra o Bolsonaro, o dono da empresa é bolsominion, fala não. Então vamos denunciar esse pessoal quando eles começarem a sentir no bolso, aí quem sabe eles começam a fazer. Porque a gente percebe que o Brasil virou uma terra sem lei. Os bolsonaristas, eles acham que não tem lei. Muitos deles estão se deparando agora com a lei. É só ver o Alan dos Santos fugir do país, o Oswaldo Eustáquio, a Sara Giromini, esses terroristas são com tornozeleira no pé. O próprio Queiroz está com tornozeleira no pé, eles cometeram os crimes pensando, não tem lei, nós vamos dominar o país. Mas não dominaram, eles são uma minoria barulhenta e uma minoria criminosa. Então vamos começar a denunciá-los? Mais do que isso, eu também vou começar a fazer várias artes, vários designs diferentes de outdoor e mandar vários para a empresa, porque assim, se eles se recusarem a fazer todos eles, teremos já uma prova de que isso é por motivações políticas. Aí a gente vai começar a entrar com denúncias contra essas empresas e a expor todos eles, porque bolsonarista bom é bolsonarista quietinho e bolsonarista excluído de qualquer debate, porque eles, sempre que eles entram no debate, eles cagam o debate com fake news e com mentiras e tudo mais. Agora vamos falar do caso do Rodrigo Maia. Olha só, o Rodrigo Maia falou que não quer impeachment. Gente, o plano do Rodrigo Maia é simples, é muito simples. É ir pra cima do gabinete do ódio, porque por sorte do Rodrigo Maia, sorte, assim, ele quer ser presidente quando tem um presidente da República que comete vários crimes. E que cometeu crimes durante a campanha. Essa é a sorte maior do Rodrigo Maia. E aí o que acontece? Ele quer continuar indo pra cima do Bolsonaro com a cassação da chapa, e aí o Rodrigo Maia está extremamente alinhado ao João Dória, que está alinhado ao Alexandre de Moraes. Lembre-se disso. Muita gente, eu já vi gente comentando aqui, Thiago, não fala dessas ligações do Alexandre de Moraes com o Dória, o PSDB, o Rodrigo Maia, porque aí as investigações perdem credibilidade. Gente, não perdem credibilidade porque as investigações estão mostrando os crimes cometidos pelo bolsonarismo, então não perde credibilidade. Mas uma coisa é real, queira você ou não, queira eu ou não, e a gente não tem poder de mudar isso, nem o Bolsonaro tem poder de mudar isso, ele já tentou. O Alexandre de Moraes, ele é aliado do PSDB, ele era afiliado ao PSDB, tem foto dele com um tucano na mão, porque ele era afiliado ao PSDB, ele se desfiliou para virar ministro da Justiça do Temer. E talvez nem para ministro, talvez ele tenha se desfiliado para assumir a vaga no STF, porque ele foi ministro do Temer e depois foi para o STF. Num desses dois ele se desfiliou do PSDB. Ele é extremamente ligado ao João Dória, que é extremamente ligado ao Rodrigo Maia. Inclusive quando o Alexandre Frota saiu do governo Bolsonaro, trazendo várias denúncias do gabinete do ódio, que agora estão sendo exploradas pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, estão sendo investigadas. E as denúncias do Frota eram a pontinha do iceberg dos crimes do Bolsonaro. Quando o Rodrigo Maia pegou o Alexandre Frota, que tinha saído do governo Bolsonaro, pegou a mão dele, trouxe ele pro Dória, e o Rodrigo Maia até chorou naquele dia. Sabe por que o Rodrigo Maia chorou? Enquanto o Alexandre Frota falava obrigado. Porque naquele dia o Rodrigo Maia teve a certeza, ou alguém que eu indicar será presidente da República, a gente vai caçar a chapa Bolsonaro. Naquele dia o Rodrigo Maia chorou. Aí perguntam impeachment, Rodrigo Maia, e a esquerda fica falando impeachment, 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 e eu também, tem que ter impeachment, o cara é um crime, o Bolsonaro é um criminoso, é um genocida. Rodrigo Maia fala, não, aí ele dá as desculpas esfarrapadas dele. Quando ele viu que pegou mal ele falar que, não tem crime, a pedalada foi crime, mas matar 96 mil pessoas não foi. Aí, claro, se tornou uma coisa normal no Brasil, 96 mil mortos. Enquanto não é ninguém que a gente conhece, é uma coisa normal, mas 96 mil famílias já estão chorando, e 96 mil pessoas que conheciam, tinham amigos, tinham familiares, tinham primo distante, tinham colegas conhecidos, morreram. Então todo mundo deve ter algum conhecido distante, talvez, que tenha morrido, mas vai morrer muito mais gente. Mas se tornou uma coisa de só números. Morrem 1000 pessoas por dia, é um número, 1000. Isso tornou uma coisa banal. Mas as pessoas estão morrendo mesmo, o cara tinha câncer. Como se o cara que tivesse câncer fosse morrer de qualquer maneira. Não ia. Tanto é que ele tinha câncer, ele estava vivo. O que matou ele foi essa desgraça dessa doença. Mas é quando a gente começa a comparar os mortos do Brasil com outros países, a gente vê que está sendo uma política genocida no Brasil, porque os outros países não têm nem de perto o número de mortos. Claro, um bolsominion vai falar, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, você está comparando com países que têm muito menos habitantes, Thiago? Mas na proporção de habitantes, mortos por 1 milhão de habitantes. O Brasil tem muito mais. E olha que o Brasil não está contabilizando todos os mortos. Só em Manaus morriam 70, 80 pessoas por dia e estavam contabilizando 3 ou 4 mortes por Covid-19. As outras estavam lá sem caso ou era por insuficiência respiratória. De repente morria mais gente por semana de insuficiência respiratória em Manaus do que morreram nos 10 últimos anos juntos. Em uma semana morria mais.
Mas não, deixa lá insuficiência respiratória e não contava as mortes. Agora imagina isso no Brasil inteiro. E o Rodrigo Maia, ele é cúmplice disso. Cada segundo que ele deixa o Bolsonaro continuar no governo, ele se torna cúmplice disso. O que falta no Roda Viva, e sempre faltou, é alguém ali diferente que falasse: o Rodrigo Maia, então a pedalada da Dilma é crime. 96 mil mortos no Brasil não é crime, Rodrigo Maia. Você acha que você tá certinho. Você tá certinho. A sua condução como presidente da Câmara tá certinha, deixando um presidente que matou 96 mil pessoas. Ah, ele não matou, Rodrigo Maia. Na Argentina morreram quantas pessoas? Qual a população da Argentina e do Brasil? Quantas pessoas morreram na proporção? Na Alemanha morreram quantas pessoas? A população da Alemanha é um pouco menos da metade da população do Brasil. E morreram 6 vezes menos, gente. Então como é que você explica isso? Isso é uma política genocida. Você não vai entrar nos livros de história, Rodrigo Maia. Eu, Thiago, nem acredito que no futuro vai haver livros. Mas você não vai entrar, vai haver uma coisa mais tecnológica, tablet, sei lá. Você não vai entrar nos livros de história, nos registros históricos, por colocar um impeachment de um presidente que fez isso. Você vai entrar nos livros de história, em páginas vermelhas de sangue, porque você corroborou, você foi cúmplice desse genocídio e você diz que não há crime. É por isso, o Rodrigo Maia já está nos livros de história. E eu, Thiago dos Reis, eu tenho 32 anos. Se eu morrer com 82, você tem a certeza que tem mais 50 anos de luta em que eu vou lutar para que eles sejam denunciados, para que qualquer criancinha de 5 anos de idade, quando eles tenham medo do bicho-papão, eles falam: tem as piores pessoas do mundo são o bicho-papão, o Bolsonaro, o Rodrigo Maia, e saiba de cor o nome desses bandidos, para que eles fiquem registrados, para que fique assim impregnado nos brasileiros de saber quem são os verdadeiros genocidas dessa nação. E para que todos saibam, para que nunca se esqueça. Porque, infelizmente, esqueceram como foi o período da ditadura, esqueceram quem eram os vendilhões da nação, o governo Fernando Henrique, e aí elegeram de novo a direita. Mas não, eu vou lutar para que nunca mais se esqueça. E o Rodrigo Maia tem o plano dele, que é cassação da chapa, e o impeachment é péssimo para o plano do Rodrigo Maia. Por que é péssimo? Imagina, um processo de impeachment. Primeiro, vamos supor que não saia o impeachment, que é o mais provável. O Bolsonaro tem os votos suficientes para se livrar de um impeachment. Vamos supor que não saia. O Rodrigo Maia fala: gostei desse pedido aqui de impeachment, fala os crimes do Bolsonaro, realmente, vamos lá votar. Fica aquela turbulência toda. O processo de cassação de chapa, que está lá no TSE, que está sendo regido pelo Barroso, que é amigão do Sérgio Moro, e tem lá o Faquinho, a Raul, Faquinho é nosso, que agora já tá peitando o Toffoli, tá fazendo uma confusão na STF para salvar a Lava Jato. Tem lá o processo de cassação de chapa. Vai ter uma turbulência nesse processo. Por quê? Porque enquanto se discute os crimes do Bolsonaro, os bolsonaristas vão estar em desespero, esperneando completamente, falando que é golpe, não sei o quê, papapá. E o Brasília fica vira um maremoto em Brasília. Fica uma coisa assim, uma panela de pressão. E aí não anda, não vai andar a cassação da chapa. A investigação lá da fake news não vai andar, porque os envolvidos vão estar fazendo outras coisas. Então não adianta, é péssimo para o Rodrigo Maia. Imagina se ele perde, aí fica aquela desmoralização. Como é que o TSE vai caçar a chapa de um político que acabou de se salvar do impeachment? Não vai. Infelizmente no Brasil as coisas não são jurídicas. Se fosse jurídico, o Bolsonaro já estava preso, a gente sabe. Num país sério, em que a lei é utilizado, o Bolsonaro já estava preso, mas não tá, as coisas não são políticas também. Então, agora imagina se aceitam o impeachment do Bolsonaro. Ele entrou com um processo, por acaso o Bolsonaro perdeu, tiraram o Bolsonaro, colocaram o Mourão. O que vai acontecer com a cassação da chapa? Vão começar a falar: não, mas esses crimes foram cometidos pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas. O Mourão não tem nada a ver com isso. Vamos fazer o que fizeram com a Dilma. Esse golpe, já há uma coisa dessas na história, que isso já aconteceu, que é o quê? Vamos desmembrar a chapa para julgar. Vamos desmembrar a chapa. Queriam fazer isso com a Dilma, sabia? Queriam desmembrar a chapa Dilma Temer para caçar só a Dilma. Só que o impeachment veio antes. Se não viesse impeachment, a Dilma ia ser caçada. A Dilma ia ser caçada por um cheque de 1 milhão nominal ao Temer. Iam desmembrar a chapa, caçar só a Dilma e não caçar o Temer. Esse era o golpe. E olha só, vamos desmembrar a chapa, vamos caçar só o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro já sofreu impeachment. Então fica o Mourão, continua o Mourão. Por quê? Porque a gente não quer mais turbulência. Vai caçar uma chapa, o cara acabou de assumir? Não vai. Então o Rodrigo Maia não quer impeachment. E ninguém, eu vi várias pessoas da esquerda falando sobre o assunto. Ninguém levou em consideração isso. Todo mundo se dedicou ao quê? A atacar o Rodrigo Maia. Coisa que eu acabei de fazer aqui, porque o Rodrigo Maia é o Botafogo do Odebrecht. O Botafogo do Odebrecht não é e nunca será flor que se cheire.
A esquerda tem que aprender o que é amigo e o que é aliado. Aliado é aquele cara que está contigo numa luta. E o Rodrigo Maia é um péssimo aliado. Mas ele tá na luta, ele tá para derrubar o Bolsonaro. Nessa luta de derrubar o Bolsonaro, o Rodrigo Maia é mais forte do que todos os aliados da esquerda junta, do que todos os deputados da esquerda, todos os senadores juntos. Mas o Rodrigo Maia não quer derrubar o Bolsonaro criticando e falando. O Rodrigo Maia é um cara de bastidores. Nos bastidores você pode ter certeza que ele aponta que o Bolsonaro tem que cair. Ele não vai ficar apontando crime, ele não vai ficar fazendo que lá em Brasília se chamaria de fofoca. O Rodrigo, o presidente da Câmara tá falando que o Bolsonaro é um mentiroso. Não vai. O Rodrigo Maia não parte por embate na mídia. O Rodrigo Maia faz tudo nos bastidores. Por 6 meses a mídia anunciou que o Bolsonaro estava isolando o Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados e do Centrão. Rodrigo Maia em um dia, só nos bastidores. E um dia, agora é o dia da verdade, tirou o DEM, tirou o MDB e esfacelou o Centrão e saiu 10 vezes mais forte do que ele era antes. E o Bolsonaro está em frangalhos no Congresso. É isso que o Rodrigo Maia conseguiu fazer. Mas mesmo em frangalhos, passando ou não impeachment é péssimo para caçar a chapa. E o Rodrigo Maia, eu falei isso aqui em agosto do ano passado, é o vídeo mais visto desse canal. É um vídeo intitulado Começou a CPI que vai derrubar o Bolsonaro, em que eu falo, essa CPI foi armada pelo Rodrigo Maia para caçar a chapa. E o Rodrigo Maia nem contava com o inquérito das fake news, que está muito mais poderoso do que a CPI das fake news. Olha só, esse é o plano dele e não adianta ver por outra ótica. Infelizmente é isso. Temos um presidente da Câmara dos Deputados que ele tem um projeto de poder e o projeto de poder dele é um projeto covarde, é um projeto que, assim, enquanto a gente tá saqueando o povo brasileiro, fazendo as pessoas ficarem mais pobres e os meus amigos ricos ficarem mais ricos, esse é o lema dele, tá tudo ótimo. E enquanto eu estiver nos bastidores conseguindo bater no Bolsonaro e minar para que ele caia no futuro, principalmente não, com certeza, depois do ano novo, tem que ser depois de 1º de janeiro de 2021. Ele caindo lá, a cassação da chapa acontecendo no comecinho de 2021, tá ótimo, tudo perfeito, conforme planejado. É isso, vamos ver. No comecinho, primeiro semestre de 2021, a gente vai ver se o plano do Rodrigo Maia deu certo ou se não deu certo. Até o momento, o Bolsonaro está tentando de tudo, esperneando de tudo, esperneando de todas as maneiras para tentar fazer com que não dê certo. E não pense que o Bolsonaro sorriu ao ver o Rodrigo Maia falando aquilo ontem. Ele sabe muito bem do plano do Rodrigo Maia e eles continuam. Eu fui nas redes bolsonaristas, agora está mais difícil que a maioria foi banido. Eles continuam atacando o Rodrigo Maia e continuam falando que tem um golpe em curso. Esse golpe é feito com Alexandre de Moraes e PSDB. Eles só esqueceram de falar que o melhor amigo do Dória no DEM é o Rodrigo Maia. Só esqueceram disso. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Vamos pra cima deles. Falou.